Obrigado pela presença de todos. Último dia da palestra, última palestra. Eu estava tentando convencer o pessoal da igreja de trazer umas meninas de biquíni para distribuir fermento, para ver se o pessoal não abandonava, mas não me liberaram essa verba, então vou ser eu mesmo que no final vou distribuir os fermentos para vocês, desculpa. Mas o que tá bom... Não, eu de biquíni está fora da insalubridade, né? Então, como o Felipe falou, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar aqui com o pessoal do meio cervejeiro, principalmente os cervejeiros caseiros. Como o Felipe falou, meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro bioquímico, formado pela Universidade Federal, fiz o meu mestrado também em processos fermentativos, estou fazendo meu doutorado em bioquímica de leveduras. E trabalho na Bio4 desde 2008, foi quando eu e mais outras pessoas que também são sócios inauguramos a empresa para trabalhar com leveduras para a produção de etanol. Diferentemente do que vocês têm hoje da variedade de leveduras para a produção de cerveja, para etanol tem 4 linhagens de leveduras aplicadas a etanol combustível, que é uma vergonha, né? O Brasil. Então a gente se enfiou nesse meio em 2008, desenvolvendo técnicas de seleção e caracterizando algumas leveduras, que culminaram depois em 2011 e 2012 com as leveduras cervejeiras também para atender o mercado em Curitiba. Então, com o apoio de algumas microcervejarias, a gente começou essas atividades e testar essas leveduras na planta também. Em 2012, lançamos os vials para os cervejeiros caseiros. Tá? Então, hoje a apresentação vai ser sobre o estado da arte da fermentação. Não que eu conheça tudo sobre este assunto, tento. Cada vez mais vão surgindo coisas novas que revolucionam. Mas quando a gente fala na ciência, estado da arte, é o que vou apresentar para você, são as pesquisas que se tem, que seria que estivesse na frente no estudo sobre fermentação. Tá? E quando a gente fala de fermentação, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história, né? Então, esses 4 indivíduos aqui foram que revolucionaram na época e que a gente utiliza as técnicas até hoje. Então, Anthony Leuwenhoek, que foi o pai do microscópio, que posteriormente propiciou Lavoisier não só criar a teoria de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, onde ele assumia que espontaneamente o açúcar era convertido em gás carbônico etanol, e algumas esferas, quando ele olhava o microscópio, mas não atribuía essa transformação a seres vivos. Atribuía-se a teoria da geração espontânea. Então, espontaneamente, isso poderia ocorrer. E, por fim, Louis Pasteur, contemporâneo de Christian Hansen, começaram com as técnicas de elucidar realmente o processo de fermentação, utilizando ajudando algumas destilarias e cervejarias e evidenciando, então, os problemas que algumas destilarias tinham quanto à perda de rendimento em etanol, visto ao microscópio o aparecimento de algumas bacilos, que então eram as bactérias que eram peritas em formar ácido e não etanol. Por isso, esse decaimento do rendimento em etanol. E as células ovais eram os seres responsáveis por essa transformação. E a teoria da pasteurização, que é usada até hoje pela indústria de alimentos. Então, ele pegou um meio açucarado nutritivo, ferveu e deixou aquele meio parado, não observando a transformação espontânea no qual Lavoisier retratava. Não houve alteração. Após ele quebrar esse frasco e deixar o ar entrar em contato contaminado com esse mosto nutritivo, houve sim a transformação e o surgimento das células microscópicas. E, por fim, Christian Hansen, junto com outros, Lindner, enfim, outros pesquisadores, começaram, então, a selecionar e desenvolver técnicas para uso de culturas puras. E foi quem ganhou dinheiro. Então, essa aqui é a nossa levedura. Levedura, só uma introdução básica, é um ser unicelular, é composto de uma célula só, eucarioto, que tem um núcleo bem definido, diferentemente das bactérias, que são procariotos. Tá? Então, tem um núcleo aqui, e a reprodução é uma reprodução assexuada. Assexuada, no qual ela vai gerar um broto, que é a célula filha. Então, teoricamente, esse broto é idêntico à célula-mãe, em termos genéticos, de metabolismo, enfim. Só que, claro, a gente sabe que conforme vai aparecendo esses brotos, podem ocorrer algumas mutações aleatórias, onde a célula-filha gerada pode ter diferentes características da célula-mãe.
Então, a forma de reprodução assexuada. E aí tem o histórico do Pasteur, né? Por que eu estou falando todo esse histórico? Porque eles utilizavam o que eles tinham de mais precioso, que era a observação, que é o que o cervejeiro caseiro utiliza até hoje. A primeira coisa que a gente faz é olhar a cerveja, a cor, né, na análise sensorial. E isso são técnicas que a gente utiliza até hoje. A observação, o microscópio, uma ferramenta no qual evoluiu, muito diferente do que Leeuwenhoek desenvolveu. Pasteur desenvolveu também o seu próprio microscópio, que com uma vela refletia a luz da vela e conseguia iluminar uma lâmina, tá? E conseguia observar essas transformações. Claro que depois ele estudou sobre vírus e doença do bicho da seda, até desenvolver a vacina contra a raiva, no qual, diferentemente do que a gente pensa que ele é o pai da microbiologia, na verdade, o Instituto Pasteur na França foi criado com o propósito de desenvolver vacina contra a raiva. Lá ele é reconhecido como o homem que salvou milhares de pessoas que eram cometidas pelo vírus da raiva, né? E aqui é o Instituto Pasteur. Quem for em Paris, acho que vale a pena ganhar 2 horas do seu tempo e visitar a casa onde o Pasteur morou, o laboratório onde ele trabalhou, inclusive até o mausoléu onde ele está enterrado, com a esposa. E ele deixou um legado que, naquela época, parece ser tão simples, mas mudou todo o pensamento e a linha corrente de fermentação na Europa, que era necessário o uso de culturas puras para se obter uma boa fermentação, visto os estudos que ele fazia nas destilarias, nas vinícolas e nas próprias cervejarias. Isso para a gente parece ser tão simples, mas isso que permitiu, e foi uma linha corrente após isso na Europa, dos diferentes estilos que a gente tem hoje. Se não eu utilizo uma cultura pura, como é que eu posso obter os diferentes estilos que nós temos hoje? Então, são combinações entre malte e lúpulo e também as diferentes linhagens de levedura, que a primeira levedura, até então isolada e conhecida, era Carlsberg I e Carlsberg II, tá? Que foram isoladas e hoje tem até hoje nos bancos, ok? Mas por que eu estou falando isso? Isso foi dito há 150 anos atrás. E para a gente utilizar culturas puras, tem que ter, então, uma boa asepsia, ok? Tem que ter um bom fermento de qualidade, mas também proporcionar uma asepsia adequada para que eu tenha a cultura pura podendo desempenhar tudo que ela tem para favorecer um determinado estilo. E 150 anos depois, tem gente que teima até hoje em não fazer uma boa asepsia da fábrica ou uma boa asepsia dos equipamentos, até mesmo para cervejeiro caseiro, tá? Claro que alguns estilos não se necessitam tanta asepsia, né? Na verdade, são as fermentações espontâneas, né? Para que fazer asepsia de todos os equipamentos se eu posso largar lá e deixar fermentar espontaneamente? Mas isso é um tipo, né? As lambics, enfim. Mas para quem quer trabalhar com estilos bem definidos, a asepsia e o uso de culturas puras é algo fundamental. E o que é que a gente faz na Bio4? Toda hora, temos problemas de contaminação? Temos, mas temos formas de investigar esses problemas de contaminação e descartar os lotes. A gente tenta fazer tudo estéril, da melhor maneira possível, mas sempre tem o fator humano. Claro que a proporção de contaminação nossa é baixa, chega a ser menos de 1% dos lotes produzidos, então, cada 100 lotes, a gente pode apresentar problema, e que é descartado a tempo. Isso aqui foram os primeiros estudos até então e a patente que Pasteur fez sobre o uso de tanques e, olha, os primeiros spray balls, que eram chuveiros para fazer a limpeza dos tanques. Isso aqui, se vocês procurarem no protocolo de patentes nos Estados Unidos, vocês conseguem utilizar, encontrar. E os estudos sobre fermentação, as doenças da cerveja, né? E o que ele observava ao microscópio. Então, aparecimento de células ovais, aparecimento de mais bastões, no qual ele conseguiu observar e descrever isso no seu primeiro livro, que foi até o primeiro livro relatado sobre estudos de fermentação. Aqui uma cervejaria de 1900, essa aqui é a Cantillon, que funciona até hoje, boa para fazer uma verdadeira alambique. Então, né, o material cobre, madeira, aqui, depois da fervura, o resfriamento é no sótão, nessas piscinas aqui, que naturalmente inocula após o resfriamento e faz as alambiques nessas caixas e depois continua as fermentações, a maturação, aliás, no barril, né? E aqui, as cervejarias mais atuais que nós temos hoje, com o advento do inox, que propiciou a gente fazer o uso de produtos químicos para limpeza. Aqui
Na Pilsener que é bonito, mas somente estético, né? Internamente é de inox. E com isso foram então diferenciando as espécies, as linhagens de levedura, né? Temos a lager, a ale. O Peter fez uma definição bem clara, né, sobre lager e ale, mas aqui a gente vai falar um pouco da definição clássica de leveduras de alta fermentação, no caso de ales, Saccharomyces cerevisiae, ou, para a gente entender melhor, Cerevisiae ale, então nunca mais vocês vão esquecer, prometem para mim. Ale, Cerevisiae ale, fácil. Um pouco complicado é identificar lager, leveduras de baixa fermentação, Saccharomyces pastorianus, mas um professor da Califórnia deu uma dica para os estudantes bem simples. Claro que em inglês faz mais sentido. Bottom fermentation, então baixa fermentação. Bottom of your pants, o que está atrás da sua calça. O que está atrás da sua calça é as 4 últimas letras de pastoriano. Então também vocês não vão mais esquecer de leveduras de baixa fermentação. Claro que há muita discussão e às vezes a gente vê em blog o pessoal discutindo baixa fermentação ou alta fermentação, isso é um termo errado. Errado para quem? Para a época no qual foi definido alta fermentação e baixa fermentação, a levedura no mosto é uma mistura heterogênea, ou seja, não se mistura com o mosto. E se separa, assim como óleo e água. Então, a levedura de baixa fermentação é mais densa que a densidade do mosto. Então, vai fermentar mais tempo embaixo. Claro que revolvendo o meio, ela se mistura. Leveduras de alta fermentação, o mosto é mais denso que a levedura. Então, fermentar mais tempo em cima. Tem as técnicas de recolhimento por cima da levedura, o top cropping, famoso, principalmente nas cervejas Weiss, né? Mas a definição mais moderna, visto que toda regra, exceção, e no caso dessa de baixa ou alta fermentação, eu posso alterar o quê? A densidade do mosto. Volta e meia eu posso aumentar essa densidade do mosto e inverter os papéis ali e ter exceção à regra. E a definição mais moderna é capacidade de fermentar a melibiose. Melibiose são tipos de açúcares que as ales não conseguem fermentar. Dentre esses açúcares, a melibiose, rafinose, estaquiose, tem ligações com galactose. Tá? Então, por exemplo, rafinose, galactose, glicose e frutose. E essas ligações entre galactose e glicose, a ale não consegue clivar e consumir. Já as lagers conseguem, porque elas têm no metabolismo delas uma enzima que degrada esses tipos de açúcar para ela assimilar. Tanto que a ideia das lagers é obter cervejas mais secas, ou seja, ela consegue consumir açúcares que as ales não conseguem consumir. E existem técnicas de laboratório no qual eu plaqueio minha levedura e, através desse plaqueamento, pela mudança de cor de colônia, eu consigo identificar as lagers e as ales. Existem outras técnicas também pela temperatura no qual cada levedura se desenvolve. Como o Pete falou, definição também clássica, alta fermentação ou baixa fermentação não tem a ver com a temperatura, mas eu utilizo uma baixa temperatura para as lagers para eu ter neutralidade nos aromas e favorecer os aromas de lúpulo e de malte. Mas também as temperaturas mais baixas evitam com que leveduras do tipo lager se estressem, produzindo ou formando subprodutos indesejáveis, que são os off-flavors à base de enxofre. No caso das ales, eu tenho aromas de limpos indo mais afrutado e fenólico, temperaturas mais altas também de fermentação. As Brettanomyces, aqui, para quem gosta daquele delicioso cheiro de cavalo molhado, cachorro molhado, enfim, utiliza as Brettanomyces para suas cervejas. Só que, claro, assim como nas lagers, a gente tem muito problema de diacetil. É muito fácil de perceber o aparecimento de diacetil numa Pilsen, né? O que a gente acaba fazendo no final da fermentação? Erguendo um pouco a temperatura para que a levedura consuma esse diacetil. Ela faz isso por sobrevivência. Afinal de contas, ela prefere açúcar. Açúcar é a fonte de energia para ela, porque tem carbono na sua molécula. Então, ela fermenta aquilo para tirar a energia da molécula. Porém, ao final da fermentação, o açúcar está esgotando. Esse acréscimo na temperatura faz com que a levedura
busque fontes alternativas de alimento. E os produtos formados na fermentação podem ser reabsorvidos, como é o caso de acetil. E no caso das Brettanomyces, esses produtos de fermentação podem ser reabsorvidos, só que são mais difíceis, levam mais tempo, tanto que para eu pegar e metabolizar, uma levedura dessa, metabolizar, por exemplo, um etilfenol, não é rápido, demora alguns meses para que ela faça essa reabsorção. Tá? E as temperaturas vão de 18 a 26 graus. Ao microscópio, a gente consegue diferenciar elas, tanto as lambicus como as bruxelenses, a bruxelenses formando pseudohifas, e as lambicus, as células não são ovais, são mais alongadas que de uma Saccharomyces, ok? E aqui que eu provo para vocês que as leveduras são parecidas com as mulheres. É uma brincadeira que eu faço para vocês. E essa introdução rápida era só para a gente contextualizar. Então, da célula-mãe gera a célula-filha, dos diferentes linhagens de leveduras. A gente tem a Brettanomyces, que a princípio não é muito aceitável, mas com uma cirurgia plástica ela vai melhorar, produzir até aromas que remetem a abacaxi. Tá? Mas, além disso, a gente tem a levedura, né? A levedura está no feminino. As leveduras também sofrem de TPM, assim como as mulheres. Então, a brincadeira que eu faço para vocês não esquecerem esses 5 fatores de tratamento pós-mosturação. Por que pós-mosturação? Quando eu estou fazendo mostura, preparando o meu mosto, eu estou usando temperatura, e isso, de certa forma, elimina vários micro-organismos, ok? A partir do momento que eu resfrio, a asepsia é um fator extremamente importante para eu conduzir a minha fermentação e garantir a pureza da minha fermentação, tá ok? Depois, essas 4 variáveis são importantes dependendo do estilo de cerveja que eu estou trabalhando, tá? Então, vai de temperatura até a taxa de inóculo, oxigênio, oxigenação do mosto ou até mesmo do starter e os nutrientes utilizados. Então, aqui a asepsia. Então, para eu ter uma asepsia eficiente, a primeira coisa é limpar bem a superfície. Limpar bem a superfície significa utilizar uma solução de soda para remover a matéria orgânica. Então, matéria orgânica, sempre eu utilizo detergente básico, tá ok? Para daí, então, eu entrar com produtos químicos que vão fazer a sanitização química. No caso, ácido peracético, no iodofor, ok? Que vão fazer a sanitização. Se eu tiver residual de sujeira, o sanitizante ele não consegue penetrar sobre aquela sujeira e vai manter atrás da sujeira resíduo de bactérias ou matéria orgânica que possam desenvolver bactérias. Mas aí eu pergunto para vocês, a superfície da parede do meu tanque ou da parede do meu balde de fermentação é extremamente importante para que eu tenha uma limpeza. E sempre é aconselhado fazer a limpeza do balde utilizando a parte da esponja amarela, para que eu não tenha ranhuras no meu balde e dificulte. Imagine mais ou menos o problema que eu tenho numa tábua de carne de plástico. Tem lá o Dr. Bactéria que falou para a gente que tábua de madeira não pode usar, né? A humanidade chegou a 7 bilhões de pessoas usando tábua de madeira. Agora não pode mais, né? Apareceu lá, agora não pode mais. Mas, enfim, passamos a usar as tábuas de plástico. O que acontece depois de um período de usar tábua de plástico? Fica manchado igual. Por quê? Você vai aumentando as ranhuras pelo uso da tua faca. A mesma coisa se eu usar uma palha de aço. Vão aumentar as ranhuras, vai dificultar a remoção da matéria orgânica. Então, a superfície do tanque, a rugosidade do tanque ou do meu balde é extremamente importante para que eu atinja essa eficiência na asepsia. Quem trabalha em cervejaria aqui? Só não pode esquiaveto, que eu tenho certeza. Quem aqui de cervejaria? O tanque de vocês é mais polido por fora ou por dentro? Teu tanque é mais por dentro, polido? Eu quero foto do teu tanque. É, esquiaveto? É? Porque o que acontece? O que acontece no mercado brasileiro que você percebe? Os tanques são mais polidos por fora, são mais espelhados por fora.
Porque isso vende, não é? O cervejeiro às vezes quer se pentear, né? Está trabalhando, quer se pentear, tem que ter um tanque mais polido por fora do que por dentro, né? Então, muitos dos fabricantes adquiriram esse costume, que é o meu ponto de vista errado, de ter o melhor polimento dos tanques por fora do que por dentro. Então, deve se questionar, você é uma exceção. Questionou seu fabricante e pediu um polimento. Não pega. Mas é mudança de consciência, né? É uma coisa que foi implementada e também o que vende, né? Maior já pensa diferente, justamente. Por fora pode ser fosco mesmo. Pode ser até concreto, justamente. Os tanques que a gente propaga as leveduras é espelhado por dentro, por fora é fosco, né? É mudar a consciência. A mesma coisa no balde de fermentação. O balde de fermentação começou a adquirir ranhuras, não tem como eu polir o balde de plástico. Melhor comprar outro. De preferência, os baldes que eu consiga limpar, porque a ação mecânica me permite uma melhor limpeza do que os galões de água. Os galões de água eu boto a solução de soda e dou a chacoalhada e seja o que Deus quiser, né? Uma forma da gente conseguir avaliar a qualidade da limpeza é usando técnicas de suave. Acho que algumas pessoas já ouviram falar na Levitec, na Gabriela, que está desenvolvendo os kits para análise de superfície. Então, significa eu pegar um algodão estéreo, raspo numa área conhecida, e depois de raspar eu plaqueio isso e vejo o desenvolvimento de colônias. Isso é para ver se eu estou tendo contaminação após limpeza ainda. Além disso, o controle da cerveja ou do fermento. Isso pode ser feito por plaqueamento, então eu utilizo de 0,2 a 0,5 ml ou uma gota da minha solução contendo o meu fermento previamente diluído ou da minha cerveja, e esse plaqueamento eu posso fazer ele estriado, no caso, quando eu vou isolar leveduras, ou posso fazer com aquela alça de Driehaus, que vai nascer as colônias. Cada colônia dessa partiu de uma célula de levedura. Então, uma célula-mãe que se depositou nessa placa, que é uma gelatina contendo os nutrientes, foi se desenvolvendo, célula-filha, até criar uma massa visível a olho nu. E eu consigo, então, avaliar. Da mesma forma que tem meios para controle da qualidade do fermento, tem meios para controle de qualidade da cerveja, ou só meios seletivos só para deixar crescer bactérias, tá ok? Então, vocês conseguem utilizar isso e achar no mercado já bem disponível. O microscópio. Isso é uma ferramenta, de certa forma, barata. Algumas associações já têm adquirido o microscópio, porque sana aquela dúvida. Quando eu recupero o fermento, quantos ml de fermento eu uso na minha recuperação? Não sei. Ah, mas eu uso 10 ml, 20 ml, 1 litro do meu fermento? Não tem como saber. Tem alguns dados que você acha na internet, mas não é algo oficial. Ah, eu vi lá que tem lá, eu posso pegar 1 litro do fermento, que vai corresponder a tantos ml, tantas células por ml, aliás. Cada célula tem um tamanho diferente. Células que você vai pegar mais para estilo belga, que floculam bem pouco, são células bem pequenas. Tem células que são maiores. Como é que tu vai assumir qual que é o volume e tem quantas células, para saber a taxa de inóculo correta, tá ok? E o uso do microscópio é essencial. Algumas associações já compraram e permite, através de uma técnica bem simples, com câmara de Neubauer, que é essa câmara aqui, eu poder fazer a minha contagem. Tá? É uma câmara com volume definido, eu utilizo azul de metileno, uso uma ocular de 10 vezes, uma objetiva de 40 vezes, são múltiplos de aumento, tenho 400 vezes de aumento. Esses 400 vezes de aumento são suficientes para eu poder fazer contagem de levedura. Tá ok? Usando azul de metileno, vai curar as células mortas e as células acinzentadas, que é com a cor da câmara de Neubauer com a luz, são as células vivas. Então, eu consigo saber, além da concentração, porque eu conto o número de células dentro de um volume bem definido que a minha câmara me dá, de Neubauer. Sei o total de número de células vivas, dividido pelo número de células totais, é uma proporção, é uma porcentagem, sem o número ou a minha viabilidade. Tá? Então, aqui é a microscopia óptica, e aqui é uma microscopia eletrônica, que tem, então, vendo a superfície da parede celular da levedura. Isso aqui são cicatrizes. De uma cicatriz dessa aqui, gerou uma célula filha.
E dessa superfície aqui não gera mais célula filha, só de uma superfície que não tenha cicatriz. Aí com isso a gente consegue determinar até a idade da célula pelo número de cicatrizes que ela tem. Tá? Só que, claro, microscopia eletrônica só em laboratórios mais avançados, universidades, que são microscópios caros. Microscópio óptico, como esse daqui, R$ 1.200, R$ 1.500 com a câmara de Neubauer para fazer uma contagem. Então, dá para reunir uma turma, comprar e conseguir saber quantas vezes eu posso reaproveitar o meu fermento. É uma pergunta que sempre vai ficar no ar e depende de vários fatores. A única resposta que você vai ter é com o uso do microscópio. Ele vai te dar quantas vezes você pode reaproveitar o teu fermento e quanto do fermento deve ser reaproveitado. Tá? Aqui a câmera é definida por alguns riscos que daí então delimitam o volume dela. O oxigênio. Então, a gente viu um pouquinho da questão mais visual, de como contar o fermento, da questão da asepsia. Tá? Agora a gente parte para uma das variáveis, o oxigênio. Para que serve o oxigênio? Para que serve o oxigênio? A gente usa o oxigênio para respirar, não é? E a respiração acontece no quê? Dentro das organelas, então, ser eucarioto bem definido, unicelular. Núcleo, as organelas de complexo de Golgi, enfim, que vão fazer toda a parte de expressão de proteínas e atividade metabólica. Só que a organela que está em maior quantidade são as mitocôndrias, não são? A gente também tem mitocôndrias. Todos nós temos a mitocôndria de nossas mães. Vocês sabiam disso? Não lembravam da biologia? Todas as mitocôndrias vêm da mãe, tá ok? Mas apesar dessa curiosidade, essas organelas estão em maior quantidade porque a levedura ela quer respirar. Com a respiração, ela consegue, a partir de uma molécula de açúcar, gerar mais energia. Quando ela fermenta, ela gera muito pouca energia, ela gera mais etanol. Só que quando ela respira e gera energia, ela se multiplica. E assim como todos nós, a levedura quer nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é o ciclo da vida. Ok? Quem já é pai aqui? Vocês já estão na última fase. O meu nasce daqui a um mês. Mas aí eu descobri, ou continua multiplicando, ou já está no último ciclo da vida. Mas a respiração é muito importante, não só para a levedura, aquela oxigenação que a gente sempre prega. Oxigene bem o seu mosto. A gente oxigena bem o mosto não só para ter uma pequena multiplicação, mas para isso aqui. A levedura ela tem a parede celular e tem logo atrás da parede celular a membrana celular. A parede celular entendam como uma parede de fato com alguns buracos nessa parede. Não muda muito. E o que for menor que esse buraco, passa. Passou por esse buraco, logo após vai encontrar a membrana celular, que é uma membrana feita de lipídio, feito de gordura, tá ok? E essa membrana só passa o que a levedura quer, ok? Mudanças de temperatura, mudanças de concentração de açúcar, a levedura regula toda a membrana celular dela. E para regular a membrana celular dela, ela precisa de energia. E para gerar energia, ela precisa respirar. Então, aquela oxigenação que vocês fazem do mosto no início do processo é extremamente importante para ela se adaptar. E também procurar evitar dar choques na levedura. Tirei minha levedura da geladeira, meu mosto está a 18 graus e ela estava a 5, inoculo. O que acontece? Isso é uma gordura, certo? O que acontece se a gordura resfria? Ela solidifica mais. Se ela aquece, ela fica mais fluida. A levedura ela tem que manter essa permeabilidade. E para manter essa permeabilidade, ela muda a composição dessa gordura para não ficar nem tão rígida e não ficar tão flexível. Então, se eu esfrio, ela muda e mantém a mesma fluidez, vamos dizer assim. Se esquenta, ela também muda essa gordura. Então, choques de temperatura devem ser evitados. Se eu te der um choque de temperatura, aquela fase lag, que é aquela fase, puxa, não está saindo CO2. Claro que também se basear pela saída de CO2 pelo airlock não é uma boa coisa para se basear, mas não está mostrando atividade o fermento. Por quê? Você deu um choque. E esse choque ela está fazendo o quê? Consumindo toda a energia dela para mudar essa barreira dela aqui, para ela se adaptar. Por isso que a gente chama de fase de adaptação.
Quanto melhor for as condições para ela de oxigenação e menor o choque, mais rápido ela vai se adaptar. Terminou de se adaptar, aí sim ela começa a se alimentar e fazer, então, o que a gente quer, que é produzir álcool e CO2 e os aromas. Tá? Questão de solubilidade do oxigênio. Então, aqui é uma tabela para vocês terem ideia da solubilidade do oxigênio, tanto no meio como na água. Por que na solubilidade do oxigênio no meio ou no mosto é menor? Porque eu tenho sólidos no mosto. Então, a necessidade de oxigênio para mosto, conforme eu tenho mais sólidos, é maior ainda, porque é mais difícil incorporar oxigênio para esse tipo de mosto. Pois bem, se eu estou fazendo uma cerveja 12 plato, e eu uso uma determinada quantidade de oxigênio usando a bombinha de aquário, já é uma mudança significativa e ajuda muito a levedura a melhorar esse processo de adaptação, ok? E eu deixo lá em torno de 20 minutos oxigenando no mosto 12 plato. Se eu vou fazer um mosto com densidade maior, eu vou deixar ao mesmo tempo? Não, eu tenho que deixar, tenho entendimento que eu tenho que deixar um tempo maior, porque um mosto com gravidade maior é mais difícil conseguir solubilizar o oxigênio, tá? E aqui tem algumas ideias de volumes, isso foi tirado do livro Yeast, do Chris White. Então, de diferentes vazões, duração de oxigenação, volumes diferentes, para se obter, então, o oxigênio dissolvido, que é isso que importa, de fato. Não é a bolha que entra e sai. Aquela bolha que entrou e saiu é o oxigênio que eu estou perdendo. O oxigênio, quem tem aquário sabe, é o oxigênio que ficou dissolvido no meio. Tá? Então, aumentou o volume, aumenta também o tempo de oxigenação. Aumentou a gravidade do mosto, aumenta o tempo de oxigenação. Para o cervejeiro caseiro, usar uma bombinha de aquário com uma vela de aço sinterizado é o suficiente para ter melhores respostas. Claro que se for usar oxigênio hospitalar, pode substituir ao invés de usar bombinha de aquário? Pode, mas nós estamos passando, o ar tem 21% de oxigênio. O oxigênio hospitalar chega quase a uma pureza de 99,8,9. Então, tem que deixar menos tempo, quase que proporcional, tá ok? Então, em vez de 20 minutos, deixa 5 minutos, 3 minutos, tá ok? Oxigenando com oxigênio hospitalar. A vela de aço sinterizado. A vela de aço sinterizado, quem faz oxigenação aqui? Muitas vezes o pessoal usa aquelas pedrinhas porosas de cerâmica, não sei muito bem o que é, de aquário mesmo, né? Qual que é o problema dessas pedrinhas de aquário? É que você fazendo uma lavagem com ácido peracético, ela vai começar a se deteriorar. Então, você entrando num site chinês ou pegando os fornecedores de insumo, tem umas pedrinhas de aço inox. Você vai ter para a vida toda, vai poder sanitizar ela e fazer microbolhas, porque o tamanho da bolha, quanto menor, aumenta a superfície de contato da interface bolha-líquido, aumentando a área de contato, melhor para transferir oxigênio. Tá, okay? Aqui, também tirado do livro Yeast, a gente tendo decaimento da gravidade com 9 ppm de oxigênio dissolvido. Está ao contrário aqui, tá? Aqui está trocado. 9 ppm é a linha contínua e 5 ppm a linha tracejada. Tem um tempo de fermentação a mais. Por quê? A célula se demorou mais para se adaptar. Parte de multiplicação e de reserva energética também foi influenciado. Eu posso, assim, pensando em produtividade numa cervejaria, a oxigenação é imprescindível do mosto. Tá, ok? Para cervejeiro caseiro, é algo que, se fosse obedecer uma regra daquelas 5 variáveis, ter uma boa asepsia. Investir nisso, ter cuidado com isso. Segunda coisa, temperatura. Comprar uma geladeira com tique. Terceira coisa, eu usaria a oxigenação junto com a taxa de inóculo. Tá, ok? E, por fim, daí os nutrientes, que daí são coisas no qual eu vou utilizar para cervejas mais alcoólicas, que a gente vai ver mais para frente, e as mudanças são muito pouco perceptíveis se eu tiver muita variação no meu processo. Então, aqui está a respiração.
no qual a levedura utiliza todo o aparato. Isso daqui é um palavrão, né? Mas aqui para vocês entenderem, está gastando uma molécula de energia, duas e gerando 4. Saldo 2 moléculas de energia. Mas o fundamental é que, ao final, ela regenera esse cofator aqui, chamado NADH, para NAD+, tem esse desbalanço de próton e gera mais 36 moléculas de energia. Então, a partir de uma molécula de glicose, eu tenho 38 moléculas de energia. E a questão do azeite? Quem já usou azeite aqui para fazer fermentação em casa? E aí? Funcionou? Funcionou. Funcionou? Mais ou menos? Quem? Funcionou? Funcionou em que termos? Atenuação ou qualidade da cerveja? As duas. As duas? E era reaproveitada. Tá. O que acontece quando eu utilizo o azeite ou ácido linoleico? O ácido linoleico é precursor do palmitato e de outros ácidos graxos, e esses ácidos graxos estão presentes na membrana. Então, ao invés da levedura pegar, respirar, gerar energia, e daí ir lá produzir o ácido graxo que vai estar na membrana, eu já dou esse ácido graxo numa certa quantidade, no qual ela pula etapas e consegue, então, incorporar aquele ácido graxo ou azeite na membrana dela. Então, ela não precisa respirar teoricamente, já que eu estou fornecendo, ela pega e aproveita aquilo dali. Nos estudos que fizeram, realmente, quando você compara a atenuação, no qual fase de adaptação, praticamente, usando só oxigênio, e a outra só usando azeite de oliva, sem oxigenação do mosto, foram idênticas, tá ok? Perfil de atenuação, tempo de fermentação, idêntico. Mas os dados mais recentes mostraram que, utilizando essas concentrações, eu tive uma produção muito maior de álcools superiores, utilizando ácido linoleico ou azeite, e produção de ésteres quando eu oxigênio. Ou seja, tem um fator fundamental na questão não só do oxigênio ajudar a célula a metabolizar e produzir os ácidos graxos. Mas lembre, uma levedura, assim como nós, não é feito só de gordura, apesar que, né, alguns têm mais gordura do que outra coisa. Mas não é só gordura do que a levedura produz quando respira. Ela produz uma série de outras coisas. E essas outras coisas, como enzimas, que participam na esterificação desses álcoois, são extremamente importantes, com a presença de oxigênio. Tá? Então, analisando de uma forma bruta, ok? Você está falando que a atenuação foi igual. Perfil de aromas, quando tu tem um acetato de isomilo e um álcool isomílico, tu pode se confundir, mas os efeitos de álcool superiores a mais na tua cerveja vão te dar problemas, né? Quem é mais sensível vai ter dor de cabeça, enfim. Então, não é uma análise tão pura e simples que a gente vai fazer. Se você for analisar, isso tudo foi análise por cromatografia feito nesse artigo, tá? Observou-se que a produção de álcools superiores naquele que só usou ácido linoleico foi maior do que aquele que se utilizou uma oxigenação, atingindo essas concentrações de 5 a 8 ppm e uma concentração de 0,7. Os dois juntos seria melhor? Claro que sim. Quando a gente vai propagar a levedura na Bio4, a gente usa ácido linoleico. Para quê? Para ajudar o trabalho dela, porque ela está se multiplicando, tem que gerar a célula filha. A célula filha tem a membrana, ela precisa de gordura. Então, a gente suplementa, mas continuamente oxigenando para que ela gere energia para esse propósito, se multiplicar. Os nutrientes, eles participam de várias vias e várias funções para a célula. O mosto, quando analisado, pura e simplesmente, já fornece quase todos os nutrientes que a célula precisa. O zinco seria um dos nutrientes que poderiam ser adicionados ao mosto, porque o zinco, ele participa de reações e é um cofator para essa etapa aqui. Então, consome açúcar, vai até etanol, ele é um cofator dessa enzima, chamada álcool dehidrogenase, é necessário para cá. Além disso, o zinco participa nas reações de esterificação. Então, são cofatores de enzimas que fazem a esterificação, produção de ésteres, tá ok? Durante as 24, 48 horas iniciais da minha fermentação. Então,
Cervejas com 12 pratos médios, seria legal adicionar zinco, para que eu tenha uma melhor esterificação, uma melhor atividade dessas enzimas. Além disso, existem as vitaminas que, no caso, para um mosto a 12 pratos já é o suficiente, até mesmo algumas leveduras que acabam morrendo viram, né, são ricas em vitaminas do complexo B, e daí também temos os FANs, ou os nitrogênio facilmente assimilável, ou amoniacal, que pode ser utilizado na multiplicação da levedura ou em cervejas mais alcoólicas. Outros fatores que podem afetar também em termos de nutriente, a floculação. A floculação é isso aqui, ó. Então, lembra aquela parede celular? Essa parte mais escura aqui que vocês veem, tá? Em cima dessa parede celular tem uma proteína chamada floculina, que é o que faz a levedura ter uma floculação maior ou menor. Então, uma levedura ao microscópio, e visualmente, de baixa floculação e outra de alta floculação. É a interação através dessas proteínas aqui. E o que pode afetar a floculação da levedura? O pH do meu meio. Então, você não espera fazer uma sour, mesmo usando uma levedura de alta floculação, no qual você espera uma boa floculação dessa levedura, porque a sour tem um pH mais ácido, mais baixo, e vai afetar a floculação da levedura. Temperatura e concentração de etanol também afeta a floculação da levedura. Oxigenação e disponibilidade de cálcio vão afetar a floculação. Claro que o meio, e dependendo do tratamento da água que você tem na sua cervejaria, não há necessidade de adicionar cálcio, já vem suplementado. Mas caso quiser aumentar a floculação, aumentar um pouquinho da dureza, dependendo do estilo, os estilos mais ingleses tendem a utilizar leveduras mais floculentas e águas mais duras para fazer com que haja uma limpeza no final da fermentação com esse propósito. Tá? Aminoácidos também são outros nutrientes onde no estudo, aqui está a ordem de absorção desses aminoácidos e no qual eles podem colaborar. Então, num estudo no qual se utilizou lisina, que é um aminoácido aqui de rápida absorção, o controle, houve um aumento de diacetil. Nos estudos onde se colocou metionina, houve um decaimento da quantidade de diacetil produzido pela célula. Então, os aminoácidos, eles podem ser precursores ou não de aromas, tá ok? Existem aminoácidos que vão favorecer a produção de álcools superiores. Esses álcools superiores depois podem sofrer uma reação e produzir éster pela própria levedura, tá ok? Então, a composição de aminoácidos é uma coisa mais recente, não, são estudos até razoavelmente antigos, no qual o pessoal estuda a adição desses aminoácidos como precursores de aroma. No vinho também é bem difundido isso daqui. Está aqui as vias de produção, essa bagunça toda, só queria mostrar a questão do magnésio e zinco nas etapas aqui dessa via, até produzir ácidos graxos e ésteres, e aí a esterificação, então, algumas enzimas para a produção de acetato de isoamila, o zinco importante cofator. E cervejas mais alcoólicas tendem a ter mostos mais densos, para, obviamente, eu conseguir uma cerveja mais alcoólica. E o processo de fervura acaba complexando esses minerais, para quanto mais denso é a minha cerveja. Complexando esses minerais com proteínas ou com carboidratos complexos, esse mineral não vai estar disposto para a levedura, tá? Porque ele está complexado. Ou ele vai ser perdido no trube, ou complexado a levedura não tem acesso. Então, mostos mais densos no processo de fervura acaba perdendo alguns minerais por complexação, tá? Então, é preferível utilizar, até mesmo para eu suprir minha levedura adequadamente, porque, afinal de contas, o álcool é tóxico. Então, para garantir que ela chegue nos 10, 11% de teor alcoólico, utilizando uma nutrição bem balanceada e uma oxigenação bem maior. Porque, lembre-se, quanto mais sólido eu tiver, mais difícil incorporar oxigênio, mais tempo eu tenho que ficar oxigenando, ou posso fazer oxigenações dentro de um período de 24 horas, enquanto o fermento está mostrando atividade, tá ok? Para ajudar a célula não só a se multiplicar, mas para garantir atenuação e fermentação até atingir o teor alcoólico elevado.
Da temperatura, como eu falei para vocês, afeta toda a dinâmica aqui da membrana celular, mas também, isso aqui do livro Wish também, um experimento que o pessoal fez com o American Ale. O American Ale fermentado em duas temperaturas bem distintas, 19 e 24 graus. Teve uma maior produção de etanol. Tanto que em usinas de álcool a gente tende a fermentar 30 a 32, porque eu quero produzir etanol, ter um maior rendimento de etanol. A questão do propanol, acetato de etila foi 50% maior, um pouquinho acima do limite de percepção. Do álcool isomílico, do acetil, pouco mudaram, ficaram muito acima do limite de percepção, mas o acetaldeído estourou. Então, quando vocês veem aquelas faixas de temperatura no qual é indicado o uso da levedura, obedeçam, pelo menos obedeçam um limite superior. O inferior, o que vai acontecer é estender o tempo de fermentação, a atenuação não chegar dentro do esperado, mas limites superiores ao indicado podem favorecer um subproduto não desejado, um acetaldeído que vai dar aroma de maçã verde, pode ser bom para bala, mas no caso aqui, né, trazem prejuízo e é nocivo para a saúde. Tá ok? Então, obedeçam pelo menos o limite superior. A tendência é sempre, quanto maior for minha temperatura de fermentação, mais produção de ésteres, mais produção de aromas frutados eu teria. Tá ok? E no caso dos cervejeiros caseiros, então vimos lá as 4 variáveis, a última ficou o inóculo. O inóculo é algo importante. Às vezes, quando vocês vão montar uma receita com alta gravidade, você pensa, tem que botar mais célula, mas não é só isso que está envolvido. É isso, é uma melhor oxigenação para esse exército poder vencer a batalha. Não adianta ter um exército que não está saudável. Tem uma quantidade suficiente, mas estão subnutridos, falta nutriente, falta oxigênio para ter fôlego de chegar no final da fermentação. Mas a taxa de inóculo, para quem faz starter, é algo essencial. Quem trabalha com fermento, não só líquido, mas o seco também, você consegue tirar grandes benefícios até mesmo do fermento seco no qual você faça starter. Tá ok? Então, o que a gente pede cuidado, a origem do vial, o tempo de validade dele, a asepsia dos equipamentos. Quando a gente vai falar em starter ou preparo do meu inóculo para minha cerveja, eu tenho que pensar que eu posso propagar um problema também, ok? Então, a forma de trabalhar, o ambiente de trabalho tem que estar extremamente limpo e ser um monte de gente circulando, janela fechada, porque a bactéria, você abriu o pote com açúcar, a bactéria não vem voando que nem um super-homem e entra lá, né? Ela está na corrente de ar, os esporos dela, a contaminação está nessa corrente de ar. Então, sempre procurar esterilizar bem as superfícies e os meios que vocês estão utilizando. E sempre oxigenando. Não adianta você preparar um starter, porque assim, fermentar não precisa de oxigênio, só oxigênio no início do mosto para célula se regenerar, se adaptar e ela entrar em anaerobiose, ou seja, sem oxigênio e fazer a fermentação. Ao contrário do starter. O starter eu tenho que fazer a célula comer o açúcar e se multiplicar. Para ela se multiplicar, eu preciso de oxigênio. Quando vejo alguns cervejeiros caseiros falando que a cada 4 horas foi lá e deu uma agitada no Ellen para fazer o starter, isso não é oxigenar. Muito longe disso. Você está, na verdade, fermentando. Okay? Essa oxigenação tem que ser contínua. Para ser contínua, utilizando o agitador magnético já ajuda bastante. Não é ideal, mas é o que a gente pode ter em casa, já é o suficiente, tá ok? Para ter melhores células no final, uma melhor taxa de multiplicação. No caso aqui, a gente pode se referenciar que para ale eu preciso de uma taxa de inóculo de 0,75 milhões de células por ml por grau Plato. E no caso de lagers, como eu tenho uma deficiência na temperatura, isso retarda o metabolismo da célula, porque eu também quero atingir uma cerveja mais neutra, eu preciso de 1,5 milhão de células por ml por grau Plato. Isso é um chute inicial que a literatura tem como referência, não que se tenha que usar. Por quê? Quanto maior a taxa de inóculo, mais tendência de, claro, com o controle da temperatura para isso, ser mais neutra a minha cerveja. Quanto mais baixa a taxa de inóculo,
mais propagação eu vou ter do meu fermento e mais esterificada é a minha cerveja. Tanto que, por exemplo, se você pegar a referência de uma cerveja da Duvel, usa 0,3 milhões de células por ml por grau plato, porque eles querem esterificar mais, tá ok? Quero uma cerveja mais neutra, utiliza uma taxa de inóculo de 0,75 até 1 milhão de células por ml por grau plato. Essa neutralidade vem pela também velocidade de fermentação, porque imaginem vocês, eu inoculando mais fermento, vai fermentar em menos tempo. Fermentando em menos tempo, aquela produção de CO2 é tão violenta que arrasta tudo quanto é aroma, até minha casa ficar cheirando a lúpulo, né? Então, já teve alguns casos do pessoal falar, puxa, mas eu também fiz uma Weiss que fermentou em 3 dias, mas o aroma de banana não ficou na Weiss. Mas fermentou em 3 dias. Mas a tua sala? A minha sala estava cheirando a banana. Porque foi tão rápido e tumultuosa a fermentação que acabou arrastando os ésteres. Então, uma Weiss tem que ter um tempo maior, 5 dias, 6 dias, para que eu consiga, não faça com que haja o arraste pelo gás carbônico produzido. Então, aqui uma cerveja com 12 platos, 0,75 milhões, eu teria em torno de 9 milhões de células por ml. Então, em 1 ml do meu mosto que eu tenho que fermentar, eu preciso de 9 milhões de células. No caso das lagers, eu preciso de 18 milhões de células, ou o dobro. Tá? Se a minha gravidade é maior, 14, então eu vou multiplicar 14 por 0,75, vai dar outra concentração de células, tá ok? Sempre cuidando com a limpeza para se obter o tempo de fermentação. Então, um exercício básico. Eu tenho que ter 9 milhões de células, que foi o que eu calculei. Né? Peguei o meu vial lá, vi que ele... aqui nesse caso eu estou usando meio milhão de células para minha receita. Tá? O referencial é 0,75, então quero esterificar um pouquinho mais. Calculei meio milhão de células por ml por grau plato, vezes 12 plato. Preciso de 6 milhões de células por ml do meu mosto a fermentar. Eu vou fazer 20 litros, ou 20 mil ml, 6 milhões vezes 20 mil, eu preciso de 120 bilhões de células. Isso é o que eu preciso para a minha receita, para a minha situação. Tá ok? No caso do vial, ou no caso do fermento líquido, a gente tem uma perda na viabilidade ao longo do tempo. Então, eu peguei o fermento líquido. Mesmo mantendo em geladeira, ele vai morrendo. Claro que não é uma função tão linear assim como a demonstrada, mas eu parto de 100 bilhões de células. Dentre esses 100 bilhões de células, 95% estão vivas, ou seja, 95 bilhões estão vivas. Vamos supor que eu peguei o meu vial e já se passou 30 dias da data de fabricação. Ele perdeu 0,5% por dia. Então, 95 menos 0,5% por dia, vezes 30 dias, chegou a 80% de viabilidade. Então, naqueles 100 bilhões, ao final de 30 dias, eu tenho 80 bilhões no meu vial. Isso é o que eu tenho. Para a minha receita que eu calculei, foi 120 bilhões. Aqui. Então, eu tenho uma deficiência de levedura, ainda considerando uma taxa de inóculo de 500 mil, mais abaixo do que é referenciado pela literatura. Como é que eu calculo? Existem vários softwares aí que você pode jogar lá. Eu tenho 80 bilhões, a minha receita é 120, ele vai te falar qual que é o volume de starter que você tem que fazer. Esse starter, lembrando que é a dose de 100 gramas de extrato de malte por litro de starter, né? Que vai dar uma densidade média de 1035. Então, aqui a gente fez a mesma coisa que as planilhas na internet fazem, só que aqui a quantidade de fermento que eu preciso e essas curvas aqui a quantidade de fermento que eu tenho. Então, aqui, se eu pegar 120 bilhões, eu tenho 80, que é essa curva aqui, eu rebato, vou precisar de aproximadamente 800 a 900 ml de starter. Então, é o seguinte, eu tenho que fazer 900 ml de starter, nessa proporção de 100 gramas por litro de extrato de malte, botar o meu tubinho lá dentro e deixar de 24 a 48 horas. Como é que eu sei que consumiu? Sobre agitação, né? Então, isso a gente tem na internet, como preparar um bom starter, enfim, e sempre sobre agitação. Como é que eu sei que se consumiu todo o açúcar? Eu tiro o meu starter, deixo do lado meia hora. Se ainda tiver açúcar, a célula passa, que ela estava respirando, passa a fermentar.
Quando eu pegar o meu starter e der uma chacoalhada, vai sair aquele CO2. Então, eu sei que ela está fermentando. Eu não quero que ela fermente. Eu não quero fazer álcool, eu quero fazer célula. O que eu faço? Volto a agitar novamente, até que pare de sair essas bolhas de gás carbônico. A partir do momento que consumiu todo o açúcar, é bem nítido, a partir do momento que você tira o starter de lado, você vai ver que a levedura já começa a separar e decantar, bem rapidamente. Se ela não começou, depois de 15 minutos, a separar e a decantar, ela vai começar a fermentar, e você vai ver a produção de CO2, aí você tem que voltar e continuar propagando. Por que isso? Isso porque você não controla a temperatura do teu starter. O dia que tiver mais frio, mais difícil para a levedura se propagar. O dia que tiver mais quente, mais rápido ela vai se propagar. É ideal isso? Claro que não. O ideal é 25 graus. Pode se propagar a 25 graus com tranquilidade, tá ok? E aqui algumas coisas que a gente faz na empresa. Então, da mesma forma, a gente usa microscópio, a gente usa plaqueamento, coisas que foram desenvolvidas há 150 anos atrás. Então, estamos lá, fazendo, claro, microscópio com câmera. Atualmente, na verdade, além do microscópio, a gente usa um contador de células que é por laser, por fluorescência, então é mais tranquilo de contar. Mas também a gente usa algumas técnicas no qual eu vou isolar uma levedura nova. Então, chegou isso aqui. Todas essas colônias partiram de uma célula-mãe. Aí eu pego essa colônia aqui e transfiro para um tubo. Essa colônia aqui é bem parecida, em termos de cor, textura. É igual essa daqui? Não dá para eu assumir com certeza. O que eu faço? Eu transfiro e vou extrair o DNA dessas leveduras. Tá? Então, é mais ou menos uma análise de paternidade para comparar que aquelas leveduras são geneticamente iguais ou não. É uma forma rápida de eu conseguir diferenciá-las. Depois vão para os testes bioquímicos. Então, a gente faz uma amplificação do DNA da levedura, tira lá do núcleo dela, faz uma amplificação, e daí cada coluna dessa daqui é um perfil genético da levedura. Então, essas 8 colunas aqui são cada coluna uma levedura, que são iguais, né? Mesmo perfil de bandas, um software analisa isso para a gente. Ao contrário dessas 8, são perfis bem distintos, né? A não ser essas duas aqui, tem perfis bem semelhantes. Essa outra aqui é quase igual, porém tem essa banda aparecendo, que a gente chama de impressão digital da levedura. A partir do momento eu sei aquelas que são diferentes, o que eu vou fazer? Vou começar a montar o meu banco e desse banco fazer vários testes. Testes que hoje, antigamente a gente fazia em ela e meia, então fazia a fermentação em 50 ml, 150 ml, só que demandava espaço para fazer isso. Aí a gente comprou um equipamento que a gente faz fermentação em 2 ml. A mesma coisa que vocês fazem em casa, só que a gente faz em 2 ml. É tudo em microescala, tem um equipamento que avalia isso. Por quê? Para fazer 150 ml, o screening, que a gente chama, a seleção de leveduras para fermentação, a gente fazia 6 por mês. Aqui eu consigo fazer 30 leveduras em triplicata por mês. Então, muito mais rápido fazer em microescala e vou acompanhando vários fatores. Quais tipos de açúcares que elas consomem, como é que é o perfil de consumo de açúcares, não de flavors. Por enquanto, a gente não está falando em flavors, só está falando em seleção, tá? Se consome maltose, se consome maltotriose, se consome melibiose. Depois disso, aí sim vai para os perfis de fermentação, no qual vai ser feita a cromatografia. E nisso a gente vai anotando uma matriz de dados dessa levedura, e essa matriz, no final, vai responder para qual estilo de cerveja essa levedura pode ser utilizada ou não. Tá? Então, faz as fermentações, aqui é a forma de propagação. Então, selecionada, essa levedura, ela ganhou nota 5, é de 0 a 5, nota 5 para fazer uma cerveja inglesa. Uma nota 3 para fazer uma cerveja, enfim, uma Scotch Ale, ou porque não aguenta tanto teor alcoólico, enfim. Então, elas vão ganhando notas para a gente indicar elas mais para um determinado estilo. Depois disso, ela entra na propagação, e a propagação é até relativamente feito da forma que vocês fazem em casa, com mais critério, né? Estabilidade genética. Isolei. Essa levedura é boa para esse estilo? Eu congelo ela num freezer a menos 80 graus, que, pelo bem da ciência, eu já consegui gelar uma latinha em 5 minutos de cerveja.
que faz ciência, né? No desespero. Tem o nitrogênio líquido também, menos 170. Tira isso, descongela, ela está com glicerol e vai, ó, para os LMEs, só que são equipamentos que a gente chama de shaker, então uma plataforma rotatória que vai agitar tudo isso com temperatura e velocidade controlada, vão para os reatores, só que isso tudo estéreo. Tudo estéreo para quê? Para que a gente, no final, garanta uma boa qualidade, não só da levedura, mas que não haja contaminação. Dali não pode sair com contaminação. Tá? Depois que propagou em bioreatores, que no caso a gente controla desde o pH da multiplicação, o oxigênio que está dissolvido. Por que o oxigênio dissolvido? Porque se o oxigênio está esgotando, eu tenho que ou inserir mais oxigênio puro, ou aumentar a minha agitação para sempre manter esse oxigênio alto. Senão ela acaba o oxigênio, ela vai passar o quê? Pegar o açúcar e fazer álcool. Aqui eu não quero fazer álcool. Aqui eu tenho perda de rendimento em levedura. E daí vai as contagens, o teste de contaminação, teste de estabilidade genética não feito de algumas amostras para garantir a qualidade no produto final. E hoje o que a gente está trabalhando é, na verdade, fazer uma evolução dirigida das leveduras. Ou seja, eu falei para vocês que elas se multiplicam assexuadamente. Então, a célula filha é bem parecida com a célula, ou idêntica à célula mãe, né? Só que eu quero fazer leveduras híbridas. Eu tenho uma característica de uma levedura de Weiss, ou uma ale qualquer. A Weiss já é uma híbrida, né? Mas eu tenho uma ale qualquer com outra, e ela tem uma característica flocular, e a outra de produzir aromas frutados. Eu quero tentar unir essas duas características numa só levedura. Aí a gente faz reprodução sexuada. Dá um espumante para elas, bota uma luz negra, uma musiquinha, e daí elas se cruzam, e desse cruzamento saem as leveduras híbridas que vai ter, ou não, né, porque isso é aleatório, vai ter as características das duas células que se cruzaram ali. E, além disso, também mutar essa levedura, tentar fazer com que, por exemplo, uma levedura ale, que não consome a melibiose, passe a consumir. É uma espécie de transgenia, mas é algo mais aceito, porque eu estou tirando da levedura lager um gene e passando para uma levedura ale. E aí fazendo com que a levedura ale consiga consumir os mesmos açúcares da lager. Não é uma transgenia do que a gente está acostumado, que tirou de um gene do rato e botou no milho, ai meu Deus, né? Vai todo mundo morrer. É dentro da mesma gênero ali, né? Dentro da mesma espécie. Tá? Aqui o que a gente faz, os estudos de floculação, espuma também é bem importante, porque, queiram vocês ou não, a levedura pode contribuir bastante para a espuma da cerveja. Tá? E aqui os trabalhos que a gente faz nas usinas de etanol, e o desafio é entender melhor cada vez o processo e daí fazer as leveduras cada vez mais adaptadas ao processo. Essa apresentação pode ficar com vocês aqui, tem as referências no qual me baseei para essa apresentação. Acho que nesses 3 anos que eu venho acompanhando a evolução do mercado, as discussões têm ficado cada vez mais técnicas, apesar que a gente vê muita coisa que ainda é no achismo, nos blogs, mas mesmo nos blogs sempre tem um que dá referência num artigo que foi aceito por uma revista, usou uma metodologia, né? Claro que a Cervejeiros Caseiros tem uma criatividade enorme, e essa criatividade tem que manter, porque não tem barreira, então consegue, que nem um cervejeiro caseiro que pegou a batedeira da mãe, se ele tiver aqui, ele ganha um fermento. Pegou a batedeira da mãe, esticou a haste e usou aquilo para oxigenar o mosto. Mas, claro, virava um negócio. Só que, claro, a qualidade do ar que tu está incorporando no mosto, é tudo questionável, a eficiência disso. Mas era uma forma que ele viu de pegar a batedeira da mãe dele e tentar oxigenar o mosto. Mas é aquela chacoalhada que eu dou no balde. Esquece, aquilo ali é feito placebo. É igual tomar comprimido de amido e achar que está tomando um Viagra. Né? Não adianta de nada. Chacoalhar o balde não adianta. Aquela caída, mais ou menos, 2 ppm, 3 ppm, quando muito, de oxigênio dissolvido. O que vale mesmo é a oxigenação com a bomba de aquário. Tá? Então, vocês trabalhando dentro desses 5 variáveis que foi apresentado para vocês, vocês tendem cada vez melhorar a fermentação de vocês. Tá? Bom, pessoal,
Obrigado aí pela paciência e pela... Esse é o meu contato aqui. Marcelo, aqui. Starter, benefícios, malefícios para a levedura seca. Fermento seco. Só tem benefício. Só tem benefício. Assim, eu antes de montar a Bio4, em 2008, eu trabalhei numa multinacional italiana que trabalhava só com fermento seco. Era fermento seco para vinho. O fermento seco para vinho, a gente tem uma ideia do seguinte: vinho, você não reaproveita a levedura. Você tem um fator que, junto com o mosto da uva, vem algumas leveduras. Você coloca uma, maior quantidade, né, para ter dominância e aparecer. Só que aí é um tiro só. Eu tenho que fermentar 20 mil litros e tem que sair um bom vinho. Eu não rasgo o pacote de levedura seca e boto lá. O que eu faço é uma adaptação até da levedura. Então, eu tenho um equipamento, tipo um propagador, onde eu vou colocando um mosto a 3 babo, no caso, 3 plato, né? 6 plato, até chegar no plato para a levedura estar adaptada ao que ela vai encontrar. Então, starter de levedura seca, fazer uma hidratação, obviamente, com a água e fazer o starter após isso, é um fermento líquido. É um fermento líquido. Se transformou em líquido. Você hidratou ele, você propagou ele, ele está mais adaptado ao meio que ele vai encontrar. Opa, Marcelo, uma pergunta aqui. Eu tenho usado bastante os fermentos da Bio4, estou bem satisfeito com os resultados. Eu sempre adiciono no starter com o steel plate, eu adiciono sempre nutriente. Qual é a vantagem de eu adicionar esse nutriente? Tem algum percentual, algum estudo técnico para análise do benefício do nutriente? O rendimento que tu vai ter em célula vai ser maior, porque quando tu está propagando a levedura, diferente do mosto, né, que eu tenho que fermentar, a levedura pouco se propaga na fermentação, enfim. Quando eu estou propagando, eu preciso de muito nitrogênio, e o mosto daí não fornece todo o nitrogênio que eu preciso. Ou muito mais zinco, tá? Se você fosse contabilizar assim, seria mais ou menos o dobro do que eu preciso na fermentação. Para a propagação, eu preciso dobrar a concentração para conseguir uma boa propagação. Então, tu consegue gerar células mais saudáveis. Aquela parede e membrana celular, ela deixa mais rígida a levedura, mais forte, para que ela possa suportar o processo de fermentação. E temos de rendimento. Rendimento também eu consigo gerar mais células por ml usando nutriente do que sem usar nutriente. Vai te repercutir em melhora em reaproveitamento de célula. No final da fermentação, vamos ter mais células viáveis. Isso eu posso até passar referência daí depois. Marcelo aqui, Ed. Primeiro, 2 perguntas. Uma primeira é bem de cervejeiro caseiro mesmo, de inventar maluquice, que é, em termos de nutrientes, eu vi algumas vitaminas, aminoácidos, etc. A gente pegar, por exemplo, o centro, e a outra é a seguinte, que teria na fala de hoje, mas se você puder fazer pelo menos uma introdução, só para a gente precisar, sobre blend de levedura, que aí, enfim, quer ter uma fala hoje, mas se você puder fazer A questão do Centrum é uma coisa totalmente bem de cervejeiro, que agora eu estou impressionado, eu vou pesquisar. Mas, assim, não. Melhor não. Assim, tu vai fazer uma cerveja vitamínica, assim, cara, né? Vai sair, mas... whey protein, né? Daí daqui a pouco logo estão usando whey protein. Mas, assim, a questão do Centrum eu não tenho, na verdade, ideia, acredito que não, né? A segunda era a questão de blend. É até uma boa pergunta essa daí. É uma coisa que para mim ainda é muito difícil trabalhar com blend e a gente até estudar os blends, porque a gente tem uma estrutura limitada que não dá para fazer tanto experimento de fermentação. Então, hoje, a gente está meio preocupado em selecionar a levedura, fazer fermentação em cultura pura, e isso dá para um determinado estilo, sabe? Os blends, da experiência que eu tenho, até mesmo para vinho, que a gente utilizava, a gente usava muito blend de 2 leveduras, que eram o que a gente chama com fator killer. Ou seja, quando as 2 leveduras elas são tão agressivas, que quando a gente jogava no vinho, aquelas que vinham com o mosto da uva morriam
por esse fator killer, e aquelas duas eram o que dominava e dava a característica do meu vinho. Para a cerveja, eu nunca escutei isso, fator killer, né? Esse fator agressivo da célula dominar o processo e só ter ela. Então, os blends são complicados porque há uma competição, são linhagens diferentes. Agora, a gente não tem, isso eu não posso te afirmar com propriedade, assim, porque é algo que a gente não tem estudado. Tá? Marcelo, você falou do starter que tem que ficar lá no Erlen agitando e tal, para oxigenar e não fermentar. Não dá para usar, sem agitar, usar bombinha de aquário? Dá, mas o problema daí é a espuma. Se você usar um pouco de azeite de oliva, você controla a espuma, porque ele quebra a tensão superficial, aí você pode usar a própria bombinha de aquário. Mas tem que ficar ligado na espuma. Mais uma última pergunta lá no fundo, então, porque a sala tem que ser utilizada depois dessa daqui, a gente já estourou o tempo. Quando tu falou agora no início da palestra, assim, sobre oxigenação, tu falou mais ou menos, assim, a questão de 20 minutos, oxigenação, eu acredito que 1040, 1050, por aí assim. A questão do azeite, tu não chegou a comentar, quanto colocaria? É uma gotinha? No caso ali foi 0,7 miligramas por litro no estudo que eles fizeram, né? Se você botar essa quantidade de oxigenação, você tem uma melhor taxa de multiplicação. De azeite, isso? De azeite, Azeite de oliva, né? Não vai botar... Ok. Desculpa, pessoal, a gente tem que encerrar aqui. Queria... Rapidinho, uma curiosidade. Bom, primeiro sobre azeite de oliva, cuidado para não deixar a cerveja alcoólica, né? Você vê que óleo inibe álcool-acetiltransferase, então você viu até que os ésteres diminuíram e o álcool superior aumentou na cerveja. Então, um pouquinho lá, mas sem abusar, né? Melhor fazer um pãozinho para comer com a cerveja ali. Mas uma outra curiosidade, assim, meio de cultura nessas propagações, assim, industrial de fábrica de fermento, assim, se lida mais com maltose ou com glicose, assim? Porque eu tenho ouvido falar sobre inibição da glicose, né? A gente até fala porque ela inibiria a respiração, né? Então você trabalha com baixa glicose ali no meio? O que acontece? A gente tem que fazer duas coisas, Paulo. A primeira é adaptar a célula e a outra é propagar ela. Quer dizer, o contrário. A primeira é propagá-la e depois adaptá-la. Porque, assim, eu não comentei aqui sobre o efeito Crabtree, né? Se você tem excesso de açúcar no meio, como é o starter cervejeiro caseiro, mesmo oxigenando, o excesso de açúcar inibe a mitocôndria. E a levedura fica meio retardada na respiração. Então, ela não respira plenamente pelo excesso de açúcar. Então, ela vai consumir esse açúcar, vai se propagar, mas um pouco ela vai gerar álcool. Tá? Por isso que a oxigenação, a agitação no starter é tão importante, que mesmo oxigenando, eu tenho ainda a produção de álcool. E aquela falsa propagação que a gente vai na fábrica, né? Na cervejaria, que você tem um pouquinho de formação de álcool, mas produz um pouco de levedura, mas não tanto como uma fábrica, né? Sim, aí o que a gente pega lá é rendimento, né? Porque para a gente, eu botei 1 quilo de açúcar, tem que sair, o teórico ótimo é 51%. Então, tu põe 1 quilo, tem que sair 510 gramas de fermento. Aí, o que a gente faz? A gente mantém a concentração baixa de açúcar para não ter inibição da mitocôndria, e daí ela ter uma conversão que não chega a ser a 51%, mas chega a ser a 40%, porque também a gente não mantém tão baixo assim. Chega a 40%, aí mede o oxigênio dissolvido. Quando o oxigênio dissolvido está alto, quer dizer que a mitocôndria está saturada, tem muito oxigênio para a mitocôndria consumir. Aí a gente começa a alimentar. Aí na fase final a gente dá um choque, que é o choque justamente para ela mudar a membrana e o aparato dela para até 10% de concentração de açúcar, 11%, para quando a pessoa for utilizar no mosto, ela já esteja adaptada para os 12%. Senão ela também retarda por conta dessa deficiência. Legal, obrigado. Então. Muito obrigado, Marcelo. Uma salva de palmas.